Êxodo, capítulo de número 4, verso 18 ao verso de número 31. Êxodo, capítulo 18, diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 4, verso 18 ao verso de número 31. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Que Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Sua palavra, em culto, e agora é hora de ouvirmos o Senhor. Pedimos que o Senhor opere aqui, Senhor. Opere através da vida do pregador, daquele que tem incumbência de trazer a palavra, dando-lhe unção do Teu Espírito, mas também na vida dos que ouvem, para que eles ouçam, tenham ouvidos para ouvir da parte do Teu Espírito. De maneira, Deus amado, que todos nós, ao sairmos daqui, tenhamos aquela clara, nítida sensação de que o Senhor esteve no nosso meio e falou conosco, que ouvimos a Tua voz. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós já ouvimos falar agora ou em algum momento da nossa vida acerca do chamado de Moisés. Nós estamos exatamente nestes últimos domingos
Começamos a exposição do livro do Êxodo, lá no capítulo de número 1, já passamos, mas mesmo que você esteja aqui pela primeira vez e a primeira vez que entrou aqui, em algum momento, se você tem algum conhecimento da Bíblia, sabe muito bem ah, daquela, do momento em que Deus se revela a Moisés e o chama numa sarça, e a sarça pegava fogo, mas ela não consumia, não se consumia, não apagava. Algo seria corriqueiro e comum. Mais uma sarça, mais um arbusto no deserto tórrido do Sinai, normal, comum. O problema é que naquele dia, esse arbusto pegou fogo e acontece isso lá, como disse, muitas vezes, só que esse arbusto ele não se consumia, não apagava. Poucos minutos, segundos, e pronto. Mas naquela ocasião, o arbusto, a sarça, não se consumia. E lá estava Deus. E daí em diante, nos 2 capítulos, nós temos Moisés inventando um monte de desculpas, 5 delas. O Hamilton, Victor Hamilton, um comentarista do livro de Êxodo, entre muitos outros comentários, ele diz que as desculpas têm 5 temas que podem ser definidos em 5 palavras. A primeira, que é a primeira mesmo, das desculpas, está lá no capítulo 3, então quero fazer esse apanhado de tudo que aconteceu até agora para chegarmos exatamente no meu texto e daqui adiante tirar algumas lições desta missão que Moisés tem em suas mãos e que tem a ver muito com a nossa missão como povo de Deus e nós como crentes individuais. Capítulo 3, verso 11, começa então essas desculpas, e a primeira é de uma alegação de incapacidade, uma espécie de autodepreciação. Quem sou eu? Está lá isso literalmente. Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Essa é a primeira, uma autodepreciação. O que eu sou? Segundo, uma alegação de ignorância. Eis que, capítulo 3, verso 13, eis que quando vieram aos filhos de Israel, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Depois, terceiro lugar, uma alegação ou uma desculpa que tem a ver com incredulidade. Capítulo 4, verso 1, ele diz, então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Também uma quarta palavra que expressa lá no capítulo 4, verso 10, é de uma certa consideração de inexpressividade. Ele diz assim, Senhor, eu não sou homem eloquente, não tenho palavras, né? Eu não sou muito bom em discursos, irmãos, eu não sou muito bom para falar, mas já viu isso? Então ele é a mesma coisa, nada novo debaixo do sol, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E ao fim as coisas vão só piorando, né? Normalmente é assim, quando a gente quer inventar desculpas para não fazer aquilo que Deus quer, é isso que acontece. Insubordinação. Capítulo 4, verso 13, diz, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Olha, não há qualquer tipo de argumentação. Envias qualquer outro, mas menos a mim. Já passou de todas as justificativas plausíveis, que tem pelo menos um fundo de, de, de veracidade, de alguma coisa que pudesse, de fato, justificar as suas desculpas, as suas razões.
Depois de tudo isso, de todas as dúvidas, hesitações, medos, recusas, Moisés atendeu ao chamado de Deus. Seu exílio em Midian havia terminado. O final de Êxodo, capítulo 4, narra então, o texto que nós lemos, a partida de Moisés de Midian e a chegada ao Egito, com uma estranha experiência de quase morte, regada de palavras de Yahvé. A palavra-chave aqui nesse texto, é repetida algumas vezes nesses versos que estão entre o verso 18 a 31, é a palavra hebraica para voltar, retorno, chuve na língua hebraica, bastante usada em contextos tanto de experiências de retornos físicos mesmo, para um determinado lugar, voltar para um determinado lugar, como é o caso aqui, como, por exemplo, também em ambientes, em momentos como o que viveu o profeta Jeremias, em que ele fala de retorno, de voltar para o Senhor, retorno espiritual, voltar para Deus. É uma palavra em contextos de avivamento, de reformas nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. O voltar. Moisés estava voltando à terra das pirâmides, para os campos de trabalhos forçados de Faraó, para o povo de Deus. Estava voltando para realizar a missão da sua vida. Mas algumas coisas, antes que isso aconteça, de realizar a missão, o trabalho, a obra da sua vida, algumas coisas precisam acontecer. Que coisas são essas? Em primeiro lugar, é preciso renunciar. Verso de número 18. O primeiro verso que a gente leu, veja aí novamente na sua Bíblia: saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Antes de voltar para o Egito, Moisés teve que resolver algumas questões familiares. Alguns comentaristas desse texto, eles fazem inclusive um contraste aqui entre Jacó e Labão, o seu sogro, e entre aqui Moisés e o seu sogro, Jetro. A diferença dos dois, Labão tentou de todas as formas evitar que Jacó voltasse. Aqui há uma resposta certa e imediata a Moisés por parte de Jetro, seu sogro. Embora Moisés conte parte interessante aqui das razões pelas quais ele está decidido a voltar para o Egito, ele encobre, é interessante, a parte principal, a principal razão. Ele diz: olha, eu quero ver se existe ainda o meu povo. Eles eram escravos lá, se sobrou alguém. Mas, na verdade, isso é realmente uma das razões, certamente, mas ele conta assim a história meio que pela metade. A grande razão, a mais importante razão é que ele passou um bocado de tempo levantando desculpas e falando um monte de coisas para Deus, tentando evitar o trabalho mais importante da sua vida. Ou seja, ele não disse com todas as letras que era por causa do chamamento de Deus, do chamado de Deus. Mas Moisés agora tinha o chamado de Deus e isto era muito mais importante. Ele não podia mais ficar ali, mas isto não o impedia, obviamente, de ser respeitoso. Afinal de contas, ele era Jetro, o seu sogro. Jetro o acolheu, casou uma de suas filhas com ele e o contratou para cuidar exatamente das suas coisas, dos seus rebanhos.
era o único homem para o trabalho. Nos tempos patriarcais, a gente pode agir, e daí, né? Vamos embora. Muito simples hoje. Alguém pensa assim, não, vou sair desse emprego, vou embora, vou para o Rio Grande do Sul, vou para Rio Grande do Norte, vou para os Estados Unidos e pronto. Né? As pessoas são assim, mas você precisa entender que nós estamos vivendo em tempos patriarcais, em tempos que essas convenções eram, de fato, muito importantes. Veja, contrastando lá atrás com Jacó, por exemplo, que tentou fazer as coisas escondidas, veja que foi um grande problema que ele criou. Tinha todas as razões e tudo mais. E ele é respeitoso, e quanto a tudo isso, de qualquer forma, a palavra de Jetro é: vai-te em paz. Este momento da vida de Moisés é impressionante, nos faz lembrar o que Jesus disse aos seus discípulos sobre as pessoas que queriam segui-lo. A gente pode fazer certamente uma ligação, um paralelo com isso, com esta passagem da vida de Jesus quanto ao discipulado. Que, irmãos, a prioridade máxima da vida do cristão é Cristo, é Deus. É por isso que a gente é chamado de cristãos, somos chamados cristãos. Há algumas outras expressões que as Escrituras usam acerca de nós, como essa, por exemplo, preferida nos evangelhos, acerca dos seguidores de Cristo, que é o discípulo, ou são os discípulos. E a prioridade máxima da vida do discípulo é seguir a Cristo. Nenhum outro amor deve competir com o amor a Ele. Nem a própria família, nem a própria vida. Jesus disse em Lucas capítulo 14, verso 26, as seguintes palavras importantes e continuam verdadeiras para nós. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo assim, faça o cálculo. Ele usa, inclusive, mais adiante, nesse mesmo capítulo 14, ilustrações, uma figura nesse sentido. Olha, se você não caia na besteira de iniciar uma batalha, ele está falando dos reis da época, uma guerra, e se você pode, com a quantidade de pessoas do seu exército que você tem, de enfrentar um outro rei que vem com você. Se você vê que não tem condições, pense bem, vá lá, peça condições de paz. Então, também não comece a construir uma casa, isso era uma vergonha, e você ficar pela metade, como a gente comumente vê casas aí, começadas, não deu, prédios, e não tem nenhum problema, não. Isso era uma vergonha na cultura daquele mundo. Por isso que ele diz, olha, não faça isso. O que Jesus está dizendo com isso? Avalie os custos, pense bem. O que Jesus quis dizer era que segui-lo é um compromisso total da vida. Você pode pensar em outros tipos de vida, religiões e tudo mais, não há muitos problemas nesse sentido, mas o cristianismo é totalitário nesse sentido, diz um missionário. Ele exige tudo de nós, tudo. E ao mesmo tempo ele faz com que, quando Deus tem tudo de nós, e entendemos que é tudo dele, ele faz todas as coisas viverem exatamente em harmonia. É exatamente porque a gente, muitas vezes, não vive dessa maneira, entendendo que tudo pertence a ele, que tudo depende dele, é que nós temos problemas com as outras pessoas, com a nossa própria vida. Mas é claro que, mesmo pondo dessa maneira, Jesus não quis dizer que devemos ser hostis em relação à nossa família, tampouco quis dizer que devemos tirar a nossa própria vida. Pelo contrário, cristãos devem tratar sua família com respeito. Agora, se for requerido
Se algum princípio do reino de Deus, do amor a Deus, de seguir a Jesus, esteja em jogo, eu devo preferir, eu devo escolher fazer a vontade do Pai, de Jesus, do que a palavra de Deus diz. Isso precisava ser resolvido na vida de Moisés. Em segundo lugar, é preciso renúncias, a gente viu, mas também há incentivos aqui. Verso de número 19, diz assim: disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Pode ser que tenha pesado bastante essa decisão para Moisés. A gente vê no andar aqui desse próprio texto, e a gente vai ver no decorrer ainda de alguns bons momentos da vida de Moisés, que certas fraquezas continuam a querer prevalecer na vida, nas suas decisões, na sua maneira de lidar com as coisas. Por isso, aqui a passagem do verso 18 para o verso 19 pode ser, talvez alguma das versões que você tem aí, até coloque o início do verso 19 como uma espécie de explicação para aquilo que o verso 18 está dizendo, uma espécie de justificação. Talvez tenha um porquê no verso 19, ou por alguma coisa nesse sentido, porque a conjunção que aparece aí, ela pode ser explicativa. Na minha versão está simplesmente um e, né? Mas é possível que, porque no comecinho tem esse vave conjuntivo que normalmente indica também, pode indicar também uma explicação. A tarefa principal de libertar Israel da opressão egípcia deve ter pesado muito na mente de Moisés. Mas o medo imediato de prisão, de execução, poderia, sem dúvida, já estar descartado. Esse perigo, pelo menos, pertencia ao passado. Assim, veja, o Senhor supervisionou a obediência do seu servo e, por sua palavra, acalmou as suas ansiedades. Ele fez isso aqui, é interessante, de duas formas. Veja aí, em primeiro lugar, o nosso texto diz que o Senhor anunciou a Moisés que o faraó que procurava por sua vida havia morrido. Isso é uma boa notícia. Segundo lugar, Moisés, segundo está aí no verso de número 20, tem nas suas mãos o bordão de Deus, ou o cajado de Deus. Verso 20, tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Veja, é a primeira vez, esse cajado ou esse bordão, como depende da versão, uma vara simples, usada especialmente naquele lugar para quem mexia com as ovelhas, precisava desse cajado, desse bordão, essa vara para puxar, acertar a cabeça da ovelha, ou puxar alguma ovelha que estava se metendo em alguma confusão, caindo um buraco, alguma coisa assim, simples. E ele já tinha tido nas mãos esse cajado, esse bordão, Deus já tinha falado para ele pegar, mas era simplesmente um cajado. Agora note que agora, na primeira vez, isso vai acontecer outras vezes, que não é mais um simples cajado, não é mais um simples bordão, um simples vara, um pedaço de pau. Agora ele será identificado como sendo o cajado de Deus, o bordão de Deus. Isso era uma maneira, irmãos, visível de se armar, ou de armar o seu servo com o poder de Deus, assegurando ao seu servo Moisés de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele
e lembrando-se dos sinais convincentes de que lhe dariam aceitação, como isso vai acontecer mais adiante no decorrer do texto, dos capítulos que virão à frente. Em outras palavras, ele não entrou, e Deus não nos deixa entrar nessa luta, como não deixou o seu servo entrar nessa luta, desprotegido, despreparado. Isso certamente, irmãos, é uma promessa que também se estende a nós, que passamos a segui-lo, passamos a servi-lo. É consolador isso para nós, irmãos. Deus nos chama para uma vida com Ele, para lutar as suas lutas, mas nos dá também os recursos suficientes para tanto vivermos uma vida cristã, como também no trabalho que nós temos, Ele nos dá as munições das quais precisamos para lutar nas lutas de Deus. Olhe, por exemplo, para Efésios capítulo de número 6, verso 10 até o verso 18. Ele diz assim no final de tudo, lá está terminando, num contexto difícil de relações humanas, esposa, filho, submissão, amor, filhos, obediência. Aí ele diz assim: no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tomai a armadura de Deus, o bordão de Deus, o cajado de Deus, a armadura de Deus, cada uma delas que são descritas do verso 12, 13 em diante. Aí ele finaliza dizendo no verso 18, com toda a oração e súplica, ou seja, cada uma daquelas armas, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação e todas as outras imagens que ele dá e que tem objetivamente um sentido para cada coisa relacionada à fé, às escrituras, que são as armas com as quais nós nos munimos para enfrentar a luta do dia a dia, irmãos. Nós temos à nossa disposição a armadura de Deus, somos instados a vestir a armadura do Evangelho, cada peça vestida com oração. Terceiro lugar. Antes de Moisés chegar no Egito para a grande obra, ele tinha que renunciar a algumas coisas, ele precisava também ter esses incentivos, e ainda uma terceira coisa, que é compreensão, entendimento de algumas coisas, revelação de algumas coisas. Verso 21 até o verso de número 23. Há algumas informações aqui que Moisés deveria levar em sua caminhada, e seria muito, muito importante. Faz toda a diferença, são verdades aqui, que ainda ele não tinha sido revelado. Deus não tinha falado com ele. Faz toda a diferença conhecer verdades acerca de Deus. A gente chama isso de teologia hoje. Faz toda a diferença saber bem para as tarefas que nós temos, para a vida que nós temos neste mundo, conhecer bem nosso Deus, quem somos, à luz da palavra de Deus, o que nós temos, faz toda a diferença. Por isso que um trabalho do inimigo, através dos séculos, é exatamente tentar confundir as nossas mentes. Inclusive colocando a nossa mente de que a gente não precisa conhecer. Não, tem alguém lá, tem um pastor que é pago para isso, um clérigo que é pago para isso, ele precisa entender as coisas. Eu aqui, a igreja caiu exatamente no que caiu no período medieval, exatamente por isso. Faz toda a diferença, muita diferença, ter um conhecimento profundo da soberania de Deus, do amor de Deus
paternal, do amor filial, nós também devemos ter conhecimento delas. Duas coisas se destacam aqui. Primeiro, no verso 21, Deus dá aqui o entendimento a Moisés da sua soberania. Veja o verso 21, disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Deus é soberano sobre tudo e todos. Sua vontade é soberana. Aqui nós entramos nessa expressão que ele usa aqui, se você note bem, quando ele diz que vai endurecer o coração para que não o coração de Faraó, para que não deixe ir o povo. Como é que é essa história? Pense bem nisso. Deus está dizendo para Moisés entrar no Egito, fazer milagres. Deus daria o bordão, que era o símbolo do poder de Deus, da manifestação. E aí ele diz para Moisés assim: olha, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Uma série de pontos estão na nossa cabeça, se você pensar um pouquinho nessas palavras. É tão profundo isso, tão complexo tudo isso, que o apóstolo Paulo dedica, lá no Novo Testamento, algumas reflexões sobre esse texto, ao tratar da soberania, da vontade de Deus, lá em Romanos, capítulo de número 9, e se estende toda a discussão pelo capítulo 10 e capítulo 11. É a soberana vontade de Deus. É aqui, de uma forma misteriosa, de alguma forma misteriosa, a dureza do coração de Faraó fazia parte do plano salvador de Deus. O endurecimento do coração de Faraó é um tema dos mais importantes no livro do Êxodo, especialmente nessa primeira parte, até o capítulo de número 20. Ele tem muito a nos ensinar sobre a soberana vontade de Deus. O termo usado aqui na língua hebraica para endurecer, que ocorre aqui no capítulo 4, verso 21, está numa forma verbal, a palavra hebraica é hazak, e ela normalmente aqui e mais adiante, no capítulo 7, capítulo 8, 9, 10, quando é usada, a palavra num grau na língua hebraica. Assim, a língua hebraica, bem diferente da língua portuguesa na sua estrutura gramatical, não tem muito a ver com na nossa língua, com até os verbos, por exemplo, com a sua temporalidade. A gente sempre pensa na língua, quando pensamos em verbos, está no passado, presente ou futuro, e as variações de cada passado, futuro e assim por diante. Isso não é tão importante na língua hebraica. O mais importante são os graus de intensidade. O que eu quero dizer com isso? É que aqui é usada uma forma muito forte. O piel na língua hebraica exatamente é usado poucas vezes, e as vezes em que se usa é para falar de uma ação intensa, forte. Aqui o sentido é, quando se diz endurecer o coração, é fazer forte. Mais ainda, é tornar obstinado o coração de Faraó. Nós vamos encontrar isso novamente, como disse em vários dos nossos textos aí mais adiante, especialmente nos momentos em que os juízos de Deus sobre as 10 pragas vão ocorrer mais adiante, nós vamos passar por elas. Cerca de 20 vezes é usado
E esse termo é usado quanto a Faraó de três maneiras, e isso é importante para a gente entender o sentido disso aqui. Primeiramente, a Bíblia diz aqui nesses versos que Faraó endureceu o seu próprio coração. Ele endureceu o seu próprio coração. Depois, mais adiante também, por exemplo, capítulo 7:13, a Bíblia diz que o coração de Faraó foi endurecido, sem especificar quem provocou o endurecimento. Mas também, e por último, em terceiro lugar, essa expressão endurecer o coração está ligado, como está aqui, em algumas outras passagens. É dito como 4:21, que Deus endureceu o coração, mais adiante. Então, dessas três maneiras, que o coração dele foi endurecido simplesmente pelas circunstâncias da vida, do que está acontecendo ali, ou o coração dele, ele mesmo endureceu o seu coração, ou é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Juntas, essas declarações mostram que o coração de Faraó era duplamente endurecido. Ele endureceu o seu coração, mesmo assim Deus endureceu o coração por ele. E é interessante que ambas as afirmações, elas são verdadeiras, e não há contradição entre elas. A vontade de Faraó era também a vontade de Deus. Deus não apenas sabia que Faraó se recusaria a deixar o seu povo ir, mas também, de fato, ele ordenou isso. Esse é um paradoxo da Escritura Sagrada. Você vai encontrar isso em diversas passagens da Escritura. Na morte de Cristo, por exemplo, quando Pedro explica lá no capítulo 2, capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, no sermão de Pedro, do Pentecostes: vós o matastes, foram vocês que mataram Jesus Cristo, mas ele foi entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus. Você vê isso no livro de Gênesis, um livro em todas as Escrituras, quando os irmãos de José venderam José para o Egito. Ele diz assim: olha, e agora o que vai acontecer? Os irmãos medrosos lá, olha, fiquem despreocupados, olha, vocês me mandaram, vocês me venderam, vocês fizeram muita sujeira, é verdade, mas Deus me mandou. Ou seja, fecha a conta agora. Existem duas coisas muito claras na Escritura Sagrada: Deus é absolutamente soberano, faz todas as coisas, inclusive dispõe o coração das pessoas segundo o seu querer. As vontades das pessoas, como de Faraó, são inclinadas segundo o seu querer e a sua vontade. Mas, por outro lado, a Escritura diz aqui no nível dos seres humanos que aquilo que esses homens fazem, como Faraó, como os irmãos de José, como nós mesmos, aquilo que fazemos por nossa livre, espontânea vontade, de acordo com aquilo que nós desejamos fazer, ao fazermos, cumpre completamente os desígnios de Deus. Então, dizer foi a vontade de Deus, endureceu o coração de Faraó, está perfeitamente correto. Mas dizer Faraó fez exatamente o que ele queria, está também perfeitamente correto. E eles, de alguma maneira, se encontram. É um paradoxo, porque a gente não tem condição de explicar isso completamente. Nossa mente, porque é limitada demais, não entende às vezes isso, mas as duas coisas estão presentes nas Escrituras Sagradas, e a Bíblia, os autores da Bíblia, ao escreverem sobre isso, não pedem desculpa alguma acerca dessa absoluta soberania de Deus. Então, como seres humanos feitos à imagem de Deus, fazemos uma escolha real de aceitar ou rejeitar a Deus, mas até mesmo a escolha que fazemos é governada pela vontade soberana e eterna de Deus. Do início ao fim de todo o livro do Êxodo foi o resultado do decreto soberano de Deus. Toda a experiência angustiante e depois revigorante da escravidão, da liberdade, fazia parte da vontade perfeita de Deus. Foi a vontade de Deus tirar Israel do Egito. Também agradou a ele mantê-los lá por tanto tempo, o que é demonstrado pelo seu endurecimento do coração de Faraó.
Deus é soberano. Veja que Moisés não discute sobre isso. Moisés simplesmente ouve isso. E você não vê em momento, não é um problema para Moisés. Mas como é que isso se encaixa assim? A gente que, nossa mente ocidental hoje, assim, meio diferente, mas para esses crentes, esses irmãos judeus, que estão dentro do contexto das Escrituras e dessa visão da soberania de Deus, eles entendem isso muito bem, ou pelo menos aceitam, entender nem é o caso, mas eles aceitam e entendem que faz parte da ideia de acreditar em Yahvé, o Deus soberano, entender que ele tem absoluto controle sobre todas as coisas, até as ações que nós chamamos de livres, que nós realizamos, elas no final das contas estão sob a providência, o controle, a administração da vontade soberana de Deus, para que as coisas aconteçam e cheguem ao fim predeterminado por Deus, a respeito de todos os acontecimentos da história, assim como também a minha e a sua salvação. Tudo isso. Entrar no Egito sem entender isso, sem concordar com isso, sem levar essa verdade no coração, seria muito problema. Entrar no Egito e não saber, não entender, não admitir que de fato Deus é soberano neste ponto, era muito problema. Mesma coisa, irmãos, enfrentar este mundo, ver as coisas que aparentemente estão completamente fora do controle, deve nos descansar a doutrina da vontade soberana, do Deus soberano, de Yahvé. Deus é o Deus do Sinai, é Yahvé o Senhor dos exércitos, não é Zeus, não é Baal, Astarote, não é os deuses tribais do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo. Não. Desde lá eles aprenderam que Deus é o Deus sobre todo o universo, sobre todas as coisas. O outro entendimento que ele precisava levar ao entrar no Egito, verso de número 22 e 23, é sobre o amor paternal de Deus. Você não pode viver neste mundo. É isso que Deus quer, que você não viva neste mundo como alguém que não tenha compreensão de que você faz parte da aliança e que você é amado por Deus, e você é o filho de Deus. Deus é capaz de fato, punir mesmo, derramar sua ira sobre aqueles que se opõem ao povo de Deus. Verso, se não é assim, veja aí, passe a crer nisso, verso 22 e 23. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, teu primogênito. Isso aconteceu. A última praga foi o quê? A morte dos primogênitos do Egito. Aqueles que tinham sangue na verga da porta. Os filhos do povo de Deus não morreram. Isso não é uma doutrina do amor paternal, do cuidado de Deus para gente agora pegar isso e sair por aí, né? Esnobando absolutamente, achando que aí a gente está, né, do tipo, criar uma teologia da prosperidade, assim. Isso não significa, não estou dizendo, e não implica que agora você bota a planta do seu pé, né, aí dentro de uma empresa, isso é meu, e declara, não é isso. Isso é ir muito
adiante do que a Escritura diz, mas é uma verdade das Escrituras Sagradas afirmar, dizer que Deus é Yahvé, o Senhor absoluto, é o nosso Pai. É uma das primeiras vezes, até agora, no Antigo Testamento, que de uma maneira tão clara, o povo de Deus é chamado de filho. Israel é meu filho, e mexeu com os meus filhos, mexeu comigo. É meu primogênito. A ideia de que ele é criador verdadeiramente de todos os povos, no certo sentido, é o pai da humanidade. Mas ele diz: eu tenho um primogênito, é Israel, eu escolhi. E a gente, na literatura bíblica, na história da redenção, a gente vai ver que isso tem desdobramentos e cumprimentos para o povo de Deus. Não é necessariamente o povo geograficamente definido, embora estava lá dentro, o povo de Deus naquela nação de Israel. Mas no caminho da revelação a gente vai perceber que nem todos que eram de fato de Israel, era de fato israelita, ou seja, no sentido de ser povo de Deus. E no Novo Testamento fica mais claro ainda esse entendimento do amor de Deus, do amor paternal de Deus, é algo que está presente já aqui no Antigo Testamento. É a partir daqui. Eles são filhos, e por isso eles deveriam, segundo o nosso texto, adorar a Deus, e o problema era que Faraó os estava impedindo de ir adorar a Deus, e por isso Deus, então, porque ele está se tornando um entrave para que o povo de Deus adore a Deus verdadeiramente, então ele vai manifestar o seu juízo sobre Faraó. Pode ficar tranquilo. Todos aqueles que tentarem impedir, mais cedo ou mais tarde, o povo de Deus de expressar-se em adoração, em louvor, pagarão por isso. Foi isso que o próprio Paulo experimentou ao perseguir os cristãos na estrada de Damasco. A voz de Jesus veio e disse assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem Saulo estava perseguindo? Encarcerando, matando, gente crente, os crentes daquele tempo, mas ele mexeu com Jesus Cristo. Deus, na sua imensa misericórdia, quebrou o coração daquele homem, ainda na sua graça, não precisava ter feito isso absolutamente, chamou, e é por isso que depois ele diz: eu sou o pior de todos os pecadores, não sou digno de ser chamado um filho de Deus, um apóstolo, e eu por isso trabalhei muito mais do que os outros, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eles são filhos, e por isso Deus vingará os seus filhos. O filho de Faraó será morto por causa disso, e foi mesmo. Essa filiação que tem origens aqui no Novo Testamento, essa ideia de que nós somos filhos de Deus, continua, tem esse embrião aqui, ela vai se desenvolver nas Escrituras e vai indo pelo Novo Testamento. Agora é interessante que nessa história bíblica a gente vai perceber logo mais adiante, no livro mesmo do Êxodo, mais adiante, no Pentateuco, que este filho, aqui historicamente, como Israel, eles decepcionaram a Deus, eles desobedeceram a Deus. É por isso, exatamente por isso, que Deus enviou o seu único filho como nosso Salvador. Este sim, o Novo Testamento diz que Jesus Cristo, como Filho perfeito de Deus, como aquele que serviu ao seu Pai com dedicação absoluta, ele era o Filho amado que veio e de fato fez o que Israel não conseguiu fazer jamais. Eles que foram chamados para representar Deus como nação, não fizeram. E é por isso que lá mesmo no próprio Antigo Testamento as profecias vão se acumulando, vão se até chegar a nós, até chegar no Novo Testamento, em que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarnou, tornou-se como um de nós. Esse fez
a vontade do Pai. É por isso que o evangelista Mateus descreve muitas vezes, e os comentaristas estudiosos do evangelista Mateus mostram isso para nós, como ele muitas vezes descreve a vinda de Jesus como um novo êxodo. É assim que Jesus é apresentado, a descrição que ele vai fazendo de Jesus. E o que é mais maravilhoso de tudo, irmãos, é que cada um que vai a Cristo, que se chega a Jesus Cristo, em fé, crendo, torna-se então um filho verdadeiro de Deus. Basta crer neste evangelho, basta crer nessa obra de Cristo realizada durante toda a sua vida sobre a face da terra, até a morte de cruz, a ressurreição, que hoje, 2000 anos depois, ou mais ainda, que crê nessa obra, ele se torna um filho, verdadeiramente um filho de Deus. Quarto lugar, obediência. Antes de entrar no Egito, algumas coisas precisam ser resolvidas, como a gente viu na vida de Moisés. Veja o verso 24 ao verso 26, talvez um dos textos mais estranhos do livro do Êxodo, se não de todo o Antigo Testamento. Olha o que acontece. De repente, no meio, Deus falando e tudo acontecendo, verso 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Aqui nós temos um sério problema, uma cena chocante. Todos os comentaristas, qualquer um que se for ler nesse texto, vai dizer que o texto é esquisito, mas parece ele que a gente pode entender o que está acontecendo por trás. Ele está indo, todas as coisas estão acontecendo, voltando para o Egito, de repente, Deus se manifesta e vai matar Moisés. Muita gente sugere, talvez ele estava como Jacó, talvez lutando lá com um anjo de morte, ou talvez uma doença, deu uma convulsão, alguns sugerem até isso, estava morrendo. Porque veja, não é ele que faz a circuncisão do filho, mas é Zípora, e normalmente é o homem que tem que fazer a circuncisão. Então, ele estava impedido de alguma maneira, certamente, estava lá morrendo, alguma coisa estava acontecendo. E está naquela situação. O mais importante não é nem saber como isso está acontecendo, mas o porquê isso está acontecendo. Está implícito no texto por causa do versículo de número 24, 25, que por causa do ato de Zípora, a esposa de Moisés, em circuncidar, é que o filho, Gerson, não estava circuncidado. E é por causa disso, porque ele não tinha batizado o filho, melhor, naquela época, circuncidado o filho. Olha aí, pais, ele não tinha circuncidado o filho, que era o sinal do pacto, o sinal da aliança, que Deus disse. É impressionante, olha, você pode brincar com qualquer coisa que Moisés, é como Deus estivesse dizendo isso. Você inventou desculpa, falou dos seus temores, das suas dificuldades, mas tem uma coisa que você não pode brincar, é com circuncisão. Por quê? Porque isso tem a ver com o sinal de Deus, que é posto na vida do seu povo. Circuncisão era isso, era o sinal da aliança. Quem estabeleceu isso foi o próprio Deus, lá com Abraão, lá no capítulo 17
do livro de Gênesis. E por algum motivo, nós não sabemos o que o texto não diz, ele não fez. Como se isso não tivesse qualquer importância. Talvez tenha se esquecido, talvez, sei lá, o texto não diz. Mas a razão é que ele não tinha circuncidado, ele estava morrendo por causa disso. O que ele está querendo dizer? Deus está falando: Moisés, se você vai entrar no Egito e vai fazer uma obra, você tem que ir do meu jeito. Você tem que ser obediente. Não é de qualquer jeito. Não pense que Deus vai usar a gente do jeito que a gente acha, do jeito que a gente quer. Não. Não pense que você vai viver sua vida cristã assim do seu jeitão. Não, Deus está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo, esse pastorzinho aí pregando um monte de coisa, tem que fazer e tal, tá a Bíblia, tá beleza, mas não. É do meu jeito. Olha, você vai dar com os burros na água. Conserte sua vida, meu querido. Toma tipo. Num português bem goiano é isso que Deus está dizendo para Moisés. Não é assim desse jeito, não. Você acha que você pode levar assim? Não é assim. Duas coisas a gente aprende com isso, irmãos, é que isso é uma verdade, o sinal do pacto é importante. A circuncisão não salvava ninguém, assim como o batismo no Novo Testamento não salva ninguém, mas cuidado com essas teologias, essas igrejas ou pessoas que estão dizendo que não precisa disso. Deus leva isso muito a sério. Ceia do Senhor, tudo isso é muito importante, irmãos. É um sinal visível da graça invisível, a gente não pode levar de qualquer jeito. Em segundo lugar, porque de certa maneira aqui tem sangue, né? Ela chama, a palavra não é esposo na língua original, mas é a palavra noivo de sangues, ou sanguinário. E essa expressão aqui de zípora, que às vezes parece que tem uma conotação um tanto quanto ríspida, na verdade, a ideia na língua original é de alguém que está aliviada, e como se tivesse recebido de volta o seu, daí a expressão noivo na língua original, é como se ela tivesse recebido seu marido de volta, era como se fosse um casamento, e ali tinha acontecido o casamento, é uma manifestação de alegria, de contentamento de Zípora neste momento ao falar, o sangue, é de sangues, porque o sangue trouxe vida, a gente sabe disso nas Escrituras, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O texto termina, irmãos, com aqui Arão, né? Seria uma última preparo de Deus. Moisés tanto reclamou, né? Deus lhe dá um companheiro, verso 27 e 28, vem então Arão, e Arão é o seu companheiro. Veja como é importante isso, né? Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de irmãos. É isso que Arão é para Moisés nesse momento, o seu companheiro. Daí a grande importância da igreja de Deus, do povo de Deus. E o nosso texto termina nessa conclusão do verso 30 e 31, com duas notas impressionantes. Êxodo 4 termina com uma marca de fé e de doxologia. De fé, porque o grande medo de Moisés era o seguinte: eles não vão acreditar, mas o texto termina no verso 30, verso 29 e 30, dizendo que o povo creu. Arão falou e foi simples assim, eles acreditaram, houve as manifestações e eles confiaram de fato na palavra. Segundo lugar, as últimas palavras é de doxologia, de glorificação. Eles inclinaram, todo o povo adorou a Deus. Eles creram nas palavras e atos de Arão e eles adoraram a Deus. Apesar de ainda esperarem pela libertação, os israelitas começaram a dar glórias a Deus, comovidos
pela compaixão divina, pelo amor filial de Deus. Então, eles ajoelharam naquelas areias do Egito e adoraram. É isso que nós vamos fazer, é isso que você vai fazer diante de Deus.